Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor. Também saudamos aqueles que, porventura, estejam acompanhando pela internet o culto que nós iniciamos neste momento. Nosso objetivo é que o Senhor seja glorificado por meio desse encontro. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Coloquemos-nos em pé, meus irmãos, por favor. Vamos orar ao nosso Senhor. Em seguida, o grupo de louvor já tem a palavra para nos conduzir à adoração cantada. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Obrigado pelo privilégio de estarmos novamente na Tua casa, Senhor. Obrigado por cada vida que se dispôs a estarem conosco, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, também pelos que estão acompanhando pela internet, Pai. Ó Deus, dá que o Teu nome seja glorificado. Para tanto, Senhor, retira de nós sentimentos contrários à Tua vontade, que tenham se alojado em nós, Pai amado. Dá, ó Deus, que possamos glorificar o Teu nome neste dia. Dá-nos a Tua palavra também, Senhor. Dá-nos, ó Pai, também um sentimento de devoção, de dependência de Ti. Perdoa, portanto, as nossas falhas e aperfeiçoa-nos para que possamos melhor Te servir, melhor Te agradar. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muito prazer que nós convidamos nossos irmãos, todos aqueles que estão de forma presencial, quanto aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo nosso Facebook, a entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Convidamos a iniciar esse momento cantando Vem, esta é a hora. Esta é a
Senhor. Vamos cantar Te Agradeço, Deus. De mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Vivo pra você, não sou no mundo não. A glória, a força e o louvor a Deus que levanta das minhas mãos é pra dizer te pertenço. Glória ao Senhor, vamos cantar Maravilhoso é Senhor. Tua glória enche os céus,
formoso és. Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor, convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento de louvor que Deus tem nos dado. Senhor, nosso amado Pai, nosso amado Deus, Tu que estás no altíssimo do seu trono, recebendo esse nosso louvor, que o Senhor possa estar recebendo de bom grado, pois tudo que é dito, tudo que é feito aqui, é feito com o único intuito de Te adorar, de fazer com que o Seu nome seja exaltado. Que o Senhor possa a cada dia estar entrando em nossos corações, trazendo aquela humildade, aquela pureza, para entendermos que tudo que é feito aqui não é para o engrandecimento humano, mas sim para o Teu. Que o Senhor esteja juntamente com o Teu servo, que estará hoje conosco, trazendo a Tua palavra, o guiando pela parte principal desse nosso culto, que é a parte da mensagem que é trazida pela Tua palavra, inspirada por Ti. Abençoa e abra nossos corações para que possamos receber da melhor forma possível, que é a Tua vontade. Tudo que tem sido feito para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Abençoa nossos corações, abençoa nossa vida, abençoa todos à nossa volta. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 126 para esse momento de oração. Salmo de número 126, momento de contrição. Também quero encorajar os irmãos que estão acompanhando pela internet para terem
consigo a palavra de Deus e assim poderão acompanhar não somente a leitura do texto mencionado, como também as demais que faremos ao longo do culto. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Esse é um salmo que faz parte de uma coletânea de salmos. Essa coletânea é chamada de Cântico de Romagem, ou Cântico de Peregrinação, de degraus, dependendo da versão que você contempla. Nesse salmo nós encontramos algumas coisas muito preciosas para a nossa vida. É um salmo que fala a respeito do cuidado que o Senhor Deus já dispensou por nós em tempos idos. Podemos nos colocar na perspectiva de Sião, até porque o nosso Deus é o mesmo Deus dos tempos passados. E nós hoje somos a sua Sião. Nós somos o seu povo. E podemos também olhar para a nossa realidade de vida e podemos dizer que o Senhor restaurou a nossa sorte, nos trazendo grande alegria, nos trazendo grande contentamento, nos trazendo possibilidades de testemunharmos de que grandes coisas o Senhor fez por nós. E esse é o motivo pelo qual estamos alegres. A alegria daquele que conhece a Deus está justamente no cuidado que o Senhor dispensou sobre a vida dele em tempos idos. Outros tipos de alegria são alegrias temporais, efêmeras, transitórias, mas a alegria que nós temos pelo fato do Senhor ter nos resgatado, nos transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando Ele nos trouxe do nosso cativeiro, essa alegria ela é permanente. E nós podemos dizer, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós passamos a viver como quem sonha, como alguém que tem sonhos, como alguém que pode vislumbrar um futuro abençoado pelo Senhor. O Salmo também fala a respeito de uma realidade presente. Fala do passado, quando fomos abençoados por Deus, quando Ele restaurou a nossa sorte. Fala também do tempo presente. E o tempo presente é marcado por duas coisas importantes. Primeiro, pelo reconhecimento de que o Senhor, de fato, continua conosco. E a outra coisa é o reconhecimento de que nós necessitamos da sua ação contínua na nossa vida. O salmista diz no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Um dia tu fizeste isso, nos tirando do cativeiro, mas hoje, Senhor, nós continuamos a necessitar da tua mão bendita. Podemos muito bem nos lembrar da maneira como Deus agiu quando o seu povo estava cativo no Egito, por exemplo. O Senhor resgatou aquele povo, porém na trajetória no deserto, aquele povo continuou dependendo da ação de Deus para abrir o Mar Vermelho, para transformar águas amargas em águas doces, para enviar o maná, para direcionar com nuvens, cuidando de cada detalhe. Assim somos nós. Um dia o Senhor nos resgatou do cativeiro do pecado, nos tirou do império das trevas. No entanto, nessa nossa trajetória, nós continuamos necessitando da mão de Deus.
do consolo do seu Espírito tantas vezes, do discernimento espiritual, de percebermos quais são os seus caminhos que representam o ideal para a nossa vida. Por isso que o salmista continua dizendo: restaura, Senhor, nossa sorte. Mas o texto fala também acerca do futuro. Um futuro que é certo para aquele que ama a Deus, que anda com Deus. Os últimos versículos, na verdade, os últimos versículos 5 e 6, dizem assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você pode estar até semeando, você pode até estar semeando com lágrimas no presente momento da sua vida, sem compreender muito bem o momento que está vivendo. Mas continue semeando, mesmo que com lágrimas, porque é com júbilo que nós ceifaremos para a glória de Deus. E o último versículo diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Duas coisas importantes, não é? A dinâmica, não podemos ficar na inércia, é necessário sair, é necessário prosseguir, andando, chorando enquanto semeia, sem compreender muitas coisas, porém andando, chorando, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós voltaremos com alegria, com júbilo, trazendo os feixes do Senhor. Meus irmãos, nesse momento de oração, nós queremos dar oportunidade a você de se manifestar, tanto os irmãos que estão na casa de Deus, como aqueles que estão acompanhando via internet. O grupo de louvor vai nos conduzir a um hino muito belo, aos pés da cruz. E enquanto ele estiver cantando, caso você tenha chegado até esse ambiente de culto, trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, e você deseja confiar a Deus o momento que você está vivendo, enquanto o grupo estiver cantando, você poderá se colocar em pé, poderá se ajoelhar caso queira. Necessariamente eu não preciso saber o motivo pelo qual você estará se colocando em pé ou ajoelhando, mas eu quero olhar para você como alguém que confia em Deus, como alguém que de fato quer lançar o fardo sobre o Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Se você, enfim, deseja ser alvo da nossa oração, enquanto estivermos cantando o hino, pode se manifestar. Aqueles que acompanham pela internet também, os chamo a terem esse momento de oração juntamente conosco. Um momento de reverência, um momento de busca pela ação de Deus na vida. O grupo vai cantar e nós poderemos nos manifestar. Em seguida estaremos clamando ao Senhor pela vida de cada um. Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará
promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tanto que tens feito em nosso favor. Muito obrigado pela maneira bondosa como Tu tens nos tratado, ó Deus. Muito obrigado por Tuas misericórdias que se renovam a cada amanhecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nosso Deus, ser com cada pessoa que ora se encontra em pé, ser com cada pessoa que ora se encontra ajoelhada. Tu sabes muito bem, ó Deus, aquilo que passa no coração de cada um. Sonda-nos, examina-nos profundamente, Senhor. Remove, ó Deus, do nosso coração sentimentos contrários à Tua vontade, Senhor. Retira, ó Deus, a vaidade, o orgulho. Retira, ó Deus, tudo que impede que nós possamos ter plena comunhão contigo, Senhor. Nosso Senhor, ser com aqueles que estão enfermos, Pai amado. Visita-os, Pai. Abençoa-os, Pai. Restaura a saúde, Senhor, por amor do Teu nome. Senhor, ser com aqueles que vivem o luto, nesse momento tão difícil que a humanidade vive, Pai. Consola, ó Deus, os corações. Refrigera as almas aquecidas, ó Pai, por tanto sofrimento. Nosso Deus, se com o nosso país, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nosso Senhor, que possamos nos voltar para Ti, ó Deus. Que a igreja, ó Deus, cumpra de fato o seu papel de interceder pelo país, de ser bênção onde estiver, ó Deus. Nosso Senhor, nosso Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, pelos que estão em viagem, que Tu possas cuidar dos nossos irmãos que estão em viagem. Ó Deus, ser com aqueles que não podem estar conosco, ó Deus, há tanto tempo. Nós temos irmãos que têm mais de ano, ó Deus, que não podem estar conosco. Ó Senhor, abençoa-os. Continua conosco, Pai amado, abençoa cada família da nossa igreja, ó Deus, que haja harmonia em cada casa, em cada lar. Nosso Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada família. Desde já, ó Deus, nós clamamos pelo Teu servo, o pastor Rafael. Abençoa o Teu servo, ó Deus, e usa-o como instrumento para nos trazer a Tua palavra nesta tarde e noite. E que saiamos daqui, ó Deus, alimentados pela Tua palavra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai amado. Aperfeiçoa-nos para que possamos melhor Te servir a cada dia. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos queridos.
Meus irmãos queridos, eu gostaria de trazer alguns avisos de interesse da nossa igreja. Antes, porém, eu gostaria de saudar aqueles que nos visitam. Nós temos a Dona Maria de Jesus, não é? É Maria de Jesus, não é, pastor? É a mãe do pastor Rafael. Por favor, fique em pé. Meus irmãos, a Dona Maria de Jesus amanhã completará 80 anos de vida. Que coisa boa, não é? Acertei 80 mesmo? Amém. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Pode sentar. Seja muito bem-vinda à nossa igreja. Desde já recebo os nossos parabéns. Temos os filhos do pastor Rafael, que estão aqui, né? Que é o Daniel. Fica em pé, Daniel. O Daniel está grandão, né? E o Abner. Eita, uma turma bonita aí, né? 2 garotos bonitos. Muito bem. Na hora adequada eu apresento o pastor Rafael. O Vinícius trouxe uma visitante, né, Vinícius? Me ajuda aí, Vinícius. Me apresenta aí. É a Taíla. Então, Taíla. Irla. Taíla, muito bem, desculpa. Deus abençoe, sinta-se bem no nosso meio. Há mais algum visitante entre nós? Acredito que não, não é? Estamos sentindo falta hoje de algumas pessoas. A família do nosso irmão Silas está em viagem. Estamos sentindo falta também do irmão Tadeu, com a esposa. Sentindo falta de outros que não puderam vir. O Marcão está ainda se recuperando, né, Ana Cláudia? Do pé, isso. E a Cristiane falou conosco também, fez uma viagem, está na iminência de voltar à regularidade, de estar conosco. O João Vitor, né, está se recuperando da cirurgia, a Adriana está ali. Né, ontem nós estivemos lá, eu estive à tarde, abrindo o caminho, igual o João Batista, né, para que os outros chegassem depois. Né. O grupo grande chegou depois, nós fomos à tarde. Muito bem, visitar o nosso querido João Vitor. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz em ver o Márcio novamente, depois de tantos plantões, né, Márcio? Tantos plantões nos hospitais com a Sarinha, não é? E está aí todo mundo, o Miguel está com a gente, Deus abençoe. Meus irmãos, deixe-me trazer alguns avisos de interesse da nossa igreja. Nessa terça-feira, é bom que estarmos atentos a isso, nós nos limitaremos a fazer o estudo bíblico de uma maneira virtual, porque a nossa igreja vai ser pintada, começará amanhã cedo. Os irmãos devem perceber que nós temos algumas falhas, algumas necessidades, naturalmente, né? Até porque nós construímos em 2014, não é? Construímos o templo em 2014, e de lá para cá, eu acredito que nós não pintamos ainda, né? De 2014 para cá. Então foi bom, né? Aguentou bem, né, Ana? Então, na segunda-feira amanhã começa a pintar, e como nós queremos que a nave esteja pronta até sexta-feira, eles pediram então para que tivessem liberdade para trabalhar até um pouco mais tarde. Não há problema, nós faremos na terça-feira o estudo bíblico de maneira virtual. Os irmãos poderão acompanhar nas suas respectivas casas. Acredito que são esses os avisos. No domingo estaremos normalmente com os irmãos. Na outra semana é que o grupo vai pintar também as dependências, vai ficar tudo limpinho, até porque nós estamos já vislumbrando a retomada das atividades com as nossas crianças, o culto infantil, tudo bem direitinho, e as salas precisam ser pintadas, e será na semana seguinte. Essa semana nós pintaremos a parte interna da nave e também, com a permissão de Deus, a parte de recepção da cantina, tudo será pintado. E na semana que vem, as salas de culto infantil e escola bíblica dominical. Meus irmãos, eu gostaria de convidar o pastor Rafael, tá, aqui à frente. Eu só conheço um sobrenome do pastor Rafael, que é Araújo, que é um sobrenome muito bonito, por sinal, viu? É o sobrenome mais bonito que eu conheço, é o Araújo, por alguma razão, tá?
Deus te abençoe. Pastor Rafael é um amigo de muitos anos, é casado com uma prima muito querida, com a Nielce. Eles moram no Recife. No entanto, o pastor Rafael já exerceu pastorado na cidade de Boa Viagem, aqui no Ceará. Em Campina Grande, foi o sucessor do ministério do meu avô, lá em Campina Grande, na Igreja Congregacional do Centenário. Também pastoreou em Salvador e hoje ele está exercendo em Recife. E ele tem contado com as nossas orações. É uma vida muito preciosa, uma família muito preciosa. Infelizmente, dessa vez a Nielce não pôde vir, né, pastor? Mas acredito que em outras ocasiões teremos também a querida Nielce conosco. Pastor, sinta-se bem no nosso meio. Que Deus o use como instrumento nas mãos do Senhor para nos trazer a sua palavra. Hugo pode providenciar um microfone para o pastor Rafael. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus, dizer da alegria de estar com vocês. É um privilégio, uma alegria, uma honra poder nessa hora ministrar a palavra e cultuar o Senhor com vocês. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas e eu quero externar minha gratidão ao pastor Edson, querido, pela confiança e a oportunidade de usar aqui o seu púlpito para expor a palavra. E que Deus nessa hora nos dê a sua graça para que sejamos exortados, edificados e consolados pela sua palavra. Gálatas capítulo 3, nós leremos do verso 23 ao verso de número 29. Quero convidar os meus irmãos a ficarem em pé para a leitura desse texto e após permaneçam com suas Bíblias abertas, pois nós iremos usar esse texto para a nossa exposição de hoje. Eu quero falar, baseado nesse texto, sobre as funções da lei e os privilégios da graça. Gálatas 3, do 23 ao 29. A palavra de Deus nos diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Senhor, muito obrigado por estarmos nesta hora reunidos, congregados no Teu nome. Obrigado pelos cânticos que já pudemos entoar. Obrigado por tudo que já foi realizado. E agora nós rogamos que nos assista, que ilumine a nossa mente, que nos ajude a compreender a Sua palavra, e que a Sua palavra nos exorte, console, edifique, e que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, seja glorificado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. As funções da lei e os privilégios da graça. Os capítulos 13 e 14 de Atos nos informam que Paulo e Barnabé, eles evangelizaram a região sul da província da Galácia, indo inicialmente às sinagogas, onde eles pregavam para os judeus e gentios tementes a Deus.
Porém, os judeus fizeram oposição e os pregadores voltaram-se para os gentios e concentraram a ação, o ministério deles para os gentios, daí Paulo ser conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, eles conseguiram vários adeptos a partir dessa receptividade dos gentios em relação à palavra. Entretanto, após Paulo e Barnabé saírem de cena, chegou naquela região alguns judaizantes ensinando uma salvação mediante a observância da lei. E, infelizmente, muitos irmãos ali da Galácia, eles absorveram esse ensino, essa ideia, eles assimilaram esse ensino herético, e sendo sabedor disso, o apóstolo Paulo, ele fica indignado e ele escreve essa carta, mostrando que a justificação é somente pela fé e que a salvação é pela graça e não por meio das obras. Por isso ele exorta os Gálatas e ele diz, ainda que nós, ele faz isso no primeiro capítulo, no verso de número 8, ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E a indignação de Paulo, Lutero, quando comenta esse texto, ele diz que Paulo está aqui cuspindo fogo. Ele fica indignado porque há pouco tempo ele tinha estado com essa igreja, ele tinha orientado e de repente os irmãos agora estavam abertos para receber esse ensino herético dos judaizantes que dizia que a salvação se dava através da observância da lei. Portanto, diante do dilema entre a lei e a graça, vivido pelos Gálatas, no texto aqui, em apreciação, o apóstolo Paulo ele procura dirimir as dúvidas desses irmãos, escrevendo o que éramos sob a lei e o que somos sobre a graça de Cristo. E é exatamente sobre isso que eu queria pensar com os meus irmãos. A primeira coisa que a gente entende aqui, vendo a função da lei, é que o verso de número 23 nos ensina que a primeira função da lei era aprisionar. O texto que nós lemos, no original, ele usa aí encerrar, que traz como ideia, como significado, impedir ou engaiolar. A ideia de encerrar aqui no texto é impedir ou engaiolar. Assim, esta palavra enfatiza que a lei e os mandamentos cerimoniais, eu estou me referindo aos mandamentos cerimoniais, nos mantinham em prisão, confinados, para que não pudéssemos escapar. Na tradução da linguagem de hoje, aparece lá, a lei nos guardou como prisioneiros. Então, Paulo deixa claro, direcionando especificamente para os judaizantes e para os irmãos que estavam recebendo esse ensino, que a função da lei era impedir, engaiolar. Mas ele prossegue no verso de número 24, no verso 23, eu não li, vou ler novamente agora, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados. A ideia aqui é engaiolados. A segunda coisa que Paulo menciona em relação à função da lei está no verso 24, a parte A, quando ele diz que a segunda função da lei era castigar. E aí o texto diz, a lei nos serviu de aio. Aparece duas vezes essa expressão aí, aqui no texto. A lei nos serviu de aio. Era geralmente um escravo que cumpria a função de tutor, tinha ele a obrigação de conduzir a criança ou o jovem à escola e supervisionar a sua conduta de modo geral. O aio não era o professor da criança, mas aquele que disciplinava e castigava a criança. Com essa metáfora, Paulo estava a nos dizer que a lei expressa a vontade de Deus para o seu povo, considerando que todos nós desobedecemos, caímos sob justa condenação, por natureza e prática, estamos debaixo da maldição da lei.
Como um carcereiro, ele nos lançou na prisão, ela, melhor dizendo, nos lançou na prisão. Como um aio, ela nos repreende e castiga pelas nossas más ações. Paulo, então, está pavimentando o terreno para mostrar a importância de entender agora as implicações da graça. Mas ele faz ainda uma terceira apresentação dentre as funções da lei, e ele vai dizer que a função da lei é conduzir. Nós lemos o verso 23, o verso 24, a parte A diz, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aí a parte B do verso 24, dando a ideia de que a lei serviu para conduzir, ele diz, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo, então, apresenta uma terceira função da lei, e ao dizer, primeiro, que a lei aprisiona, em segundo, dizer que a lei castiga, agora ele nos apresenta esta terceira função de que a lei serve para conduzir, para nos conduzir a Cristo. Veja que os judaizantes estavam ensinando algo que ia numa direção contrária ao que Paulo está propondo. Não era Cristo a proposta, o escopo, o centro, o propósito daquele ensino. Graças a Deus que nunca pretendeu que essa opressão fosse permanente em que esses irmãos aqui estavam vivendo. Ele deu a lei na sua graça a fim de tornar a promessa mais desejável. A obra opressora da lei foi temporária e tinha a intenção especial não de ferir, mas de abençoar. Seu propósito era nos prender até que Cristo nos libertasse, ou colocar-nos sob tutores até que Cristo nos fizesse seus filhos. A lei nos conduziu a Cristo, pois apenas Ele pode nos libertar. Apenas Cristo pode nos redimir, pode nos libertar da prisão em que a maldição da lei nos colocou, pois Ele foi feito maldição em nosso lugar. Então, Ele tem autoridade para fazer isso. O verso 25 diz, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A frase adversativa de Paulo, mas, salienta que o que somos é totalmente diferente do que éramos. Não estamos mais debaixo da lei, agora estamos em Cristo, unidos a Ele pela fé, e fomos, por isso, aceitos por Deus, por amor a Cristo, apesar de nossa deplorável transgressão. E aí, depois de pontuar essas questões, Paulo diz, agora, nós vamos entender os privilégios da graça e vamos concluir que nós não devemos mais viver subordinados às implicações da lei. E, em primeiro lugar, Paulo apresenta o primeiro privilégio da graça, ele diz que nós somos filhos de Deus. Veja que coisa maravilhosa. O verso de número 23, ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Esta filiação de Deus é em Cristo. A doutrina de Deus como um Pai universal não foi ensinada por Cristo, nem pelos seus apóstolos. Deus é o Criador universal, dando existência a todas as coisas. É o Rei universal, governando e mantendo tudo o que fez. Mas Ele é o Pai, apenas do nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles a quem Ele adota em sua família, através de Cristo. João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Somos filhos de Deus, meus irmãos. Segundo privilégio que Paulo apresenta da graça, é que somos todos um. O verso 28, ele diz,
Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse texto, me permitam aqui um parêntese rápido, é muito mal compreendido. Sobretudo, quando se trata sobre questões, por exemplo, de ordenação feminina. E um dos textos usados para fundamentar essa ideia é esse. Só que esse texto aqui não está falando de ofício. Ele está falando de posição. Posicionalmente falando, não existe separação de homem, mulher, escravo, livre, judeu, grego. Todos somos um em Cristo. O texto não fala de ofício, o ofício pastoral ou qualquer outro tipo de ofício. Ele fala da nossa posição hoje. Nós estamos todos nivelados diante de Deus. E o fato de sermos todos um, a gente precisa pensar aqui em algumas implicações, pelo menos 3. A primeira delas é porque não há distinção de raça. O texto diz: não pode haver nem judeu nem grego. Quando Cristo veio cumprir a lei, a obra divina, quando ele veio, cumpriu-se a promessa divina de que na semente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso inclui todas as nações, de todas as raças, cor e línguas. Nós somos filhos de Deus e isso não há espaço para distinção de raça. A segunda coisa é que não há distinção de categoria, nem escravo, nem liberto. A história da humanidade mostra-nos que as circunstâncias de nascimento, riqueza, privilégio e educação dividiram os homens e as mulheres. Mas em Cristo, o esnobismo é coisa proibida e a diferença de classes torna-se inútil. Somos todos filhos de Deus, estamos nivelados, independentemente de categoria. Mas Paulo apresenta ainda uma terceira coisa nesse verso 28, falando sobre esse aspecto da nossa filiação em Deus por meio de Cristo. Também não há distinção de sexo. O texto diz: nem homem, nem mulher. As mulheres eram quase sempre desprezadas no mundo antigo, até mesmo no judaísmo, e muitas vezes exploradas e maltratadas. A gente vive um tempo hoje de distorções do machismo, do feminismo. E o nosso parâmetro, a nossa base, a nossa regra de fé é a Escritura. Qualquer ideologia, se não estiver alinhada e afinada com a Escritura, ela perde o sentido. A regra do cristão é a Escritura, é a palavra de Deus. E isso não impede de nós termos os nossos pensamentos em relação a outras coisas. Agora, a gente precisa entender que a base e o parâmetro é a palavra. A palavra é o árbitro. E todas as deformações, seja de um lado ou de um outro, elas estão desafinadas com o tom da Escritura. Mas em Cristo, o homem e a mulher são iguais. É só a gente entender o ensino bíblico desde o Gênesis. A função do homem, a função da mulher, o papel de ambos na caminhada. Compreendido isto, a gente não vai ter problemas. E até teremos, porque somos falhos. Mas essas distorções absurdas, elas não terão espaço, porque nós estaremos olhando para o mundo com as lentes da Escritura. Em Cristo, homem e mulher são iguais. Iguais em necessidade de salvação, iguais em incapacidade de consegui-la ou merecê-la, e iguais no fato de que Deus nos oferece livremente em Cristo.
E aí, depois de dizer isso, Paulo vai para a terceira apresentação dos privilégios da graça, e ele vai dizer que somos semente de Abraão, verso de número 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo também pertencemos a Abraão. Assumimos o nosso lugar na nobre sucessão histórica da fé, cujos notáveis representantes encontram-se relacionados lá naquela galeria de Hebreus capítulo 11. Já não nos sentimos mais perdidos ou desgarrados, sem nenhum significado na história, ou como pedacinhos de destroços sem valor à deriva sobre as ondas do tempo. O que Paulo está mostrando para essa igreja é que algo de muito mais valor, algo de muito mais importância, eles já tinham em Cristo. E, de repente, agora eles estavam dando ouvidos a um ensino que os fazia regredir destas verdades. A história mostra-nos que todas as vezes que a igreja se afastou da palavra, ela entrou em terreno escorregadio. Houve um período da história chamado de período medieval, a partir do século IX, em que a igreja ela não teve mais a instrução da palavra. Os líderes da época, os líderes da igreja, eles já não expunham a escritura para o povo. Eles estavam tão fascinados com os privilégios da igreja, com o conforto que eles tinham, com o status, que eles deixaram de exercer a função primordial do seu sacerdócio, que era instruir as pessoas a partir da Escritura. E, meus irmãos, prestem atenção, todas as vezes que a Escritura é solapada, que ela é negligenciada, as pessoas começarão a buscar outras coisas, porque elas perdem a direção e o comando e a regência da Escritura. É nesse período que a igreja começa a se apegar, por exemplo, com relíquias. Isso aqui é a lasca da madeira que Cristo foi crucificado. É nesse período que surge a adoração aos santos. É nesse período que surge a canonização de santos. É nesse período que a igreja começa a abraçar coisas que até então, nos seus primeiros dias, ela não tinha, porque ela estava sendo regida pela palavra. E aí, o desenrolar disso, os meus irmãos certamente sabem, foi necessário Deus levantar homens para que falassem, para que apontassem a direção, e aí o estupim disso se dá no século XVI com a Reforma Protestante. Com a coragem de homens que enfrentaram a igreja, não porque não gostassem ou não amassem a igreja, mas pelo fato de amar e gostar da sua igreja e desejar que sua igreja voltasse para o centro, que eles fizeram o que fizeram. No geral, a fé cristã é simples, nós é que às vezes complicamos. Aquilo que nós precisamos saber para seguir o nosso Salvador é simples. Tem algumas questões na Bíblia mais complexas? Tem. O próprio Pedro reconhece isso em relação aos escritos de Paulo. Mas aquilo que nós precisamos conhecer para nos manter firmes na senda estreita do Evangelho está aqui. Temos a iluminação do Espírito, temos a sua orientação, e é um privilégio poder pertencer a uma igreja que tem a Escritura como o cetro. Hoje é um privilégio, é um motivo a mais para agradecer a Deus.
Lá na Paraíba tem um pastor, talvez vocês já ouviram falar, chamado Jorge Noda. E ele dizia certa vez que chegou um tempo em que nós temos que evangelizar os crentes. Já pensou? Em que sentido evangelizar os crentes? Não em relação à sua salvação, mas de ensinar esses pilares da fé que sempre nortearam a vida da igreja e que agora eles estão de alguma maneira sendo minados por falsos ensinos que surgem numa velocidade assustadora nos nossos dias. E que nós já deveríamos estar atentos, porque a Escritura já nos advertia sobre isso, já nos advertiu sobre isso no passado. Quando Paulo diz para Timóteo que haverá tempos em que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina, eles sentirão coceiras nos seus ouvidos e eles irão se cercar de falsos líderes que falem aquilo que eles querem ouvir, à semelhança daquela coceira quando a gente coloca o cotonete no ouvido. E que querem falar o que massageia o nosso ego, que a gente se sente bem. Às vezes o evangelho, ele corta, ele incomoda, mas com uma proposta muito clara de nos aperfeiçoar, de nos amadurecer, de nos levar para mais perto do nosso Salvador. Pelo contrário, nós encontramos nosso lugar no desenrolar do próprio propósito do nosso Salvador. Somos a descendência espiritual de nosso pai Abraão, pois em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa que Deus nos deu. Meus irmãos, algumas questões para a gente partir aqui para o final. Sendo assim, eu lhe questiono nesta noite e faço a seguinte pergunta: você está debaixo da lei ou da graça? No texto exposto, o apóstolo pintou um contraste vívido entre aqueles que estão sob a lei e aqueles que estão em Cristo. E todas as pessoas pertencem a uma ou a outra categoria. Se estivermos sob a lei, a nossa religião é uma servidão, não tendo conhecimento do perdão, não tendo conhecimento dos privilégios da graça, continuamos ainda sob custódia, como prisioneiros ou como filhos sob tutela, à semelhança do aio que eu expliquei para vocês. Agora, se estamos em Cristo, aí somos libertos. Somos libertos. A nossa religião se caracteriza pela promessa e não pela lei. Sabemos que estamos relacionados com Deus, com todos os outros filhos de Deus, no espaço, no tempo e na eternidade. E aí vivemos de maneira livre. O capítulo 5, verso 1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aqui Paulo está falando ou a lei ou Cristo. E ele está dizendo: meus irmãos, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Vocês não devem se submeter novamente a isso. E aí ele vai mostrar que a liberdade, ela é limitada pelo amor. E aí o texto aqui do capítulo 5, ele é maravilhoso. Portanto, nós poderíamos falar de muitos outros privilégios da graça, mas me limito a falar dos que estão aqui diante do texto que nós lemos. Que Deus nos dê a sua graça, que Ele nos abençoe, que Ele nos faça compreender isso e viver isso com alegria, com muita gratidão em nossos corações. Curva a sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse tempo. Obrigado porque temos a sua palavra que nos guia, que nos orienta, que nos aponta a direção. Rogamos que essa palavra seja sempre, ó Deus, a nossa bússola, que ela nos livre de nós mesmos, do nosso pecado e de tudo aquilo que nos assedia, Pai. Fortalece-nos a cada dia e nos ajuda a viver com alegria a realidade daquilo que temos hoje em Cristo Jesus.
para o louvor da tua glória. Eu rogo que tu abençoe os meus irmãos que acabaram de ouvir essa palavra, todos nós, e que ela produza os frutos necessários em nossas vidas. Que essa igreja continue firme na tua palavra, como tem feito, e que o Senhor continue se utilizando dos teus filhos para fazer, ó Deus, a tua vontade aqui neste bairro, nesta cidade. Muito obrigado. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor em Cristo Jesus. Amém. Nós expressamos a nossa sincera gratidão a Deus pela palavra que nós recebemos. Louvamos a Deus pela vida do pastor Rafael. Eu esqueci de dizer que ele leciona no seminário congregacional, lá na boa cidade do Recife, no bairro de Tegipió. Aqui tem pernambucano, viu? Tem um de Garanhuns ali, gente muito boa, meu amigo Breno. E que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Que Deus sustente a sua vida, Rafael. Você é um vaso precioso. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por ter sido instrumento de Deus para nos trazer a palavra do Senhor, a instrução da palavra de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar Deus enviou seu Filho ao mundo. Vamos cantar alegremente. Nesse momento de consagração, nós poderemos consagrar ao Senhor prioritariamente as nossas vidas. E poderemos também, como consequência, consagrar parte daquilo que generosamente o Senhor tem nos dado. Nós estaremos cantando, e se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você poderá vir à frente e depositar em uma das urnas em forma de culto, cultuando ao Senhor também, com parte do que o Senhor tem nos dado. Vamos então cantar alegremente esse belo hino. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus que vive está, Porque Ele vive. porque Ele vive,
gostaria de desejar a todos uma semana de paz, uma semana na presença de Deus, de comunhão com o Senhor. Estou muito feliz em rever alguns que eu não via há algum tempo, não é? Feliz em rever a irmã Célia, tão querida nossa, com a família. Feliz em rever a Ivana, né? Também, e o meu amigo Breno, que estava com saudade já, são tão assíduos. A família do Josimar, que estava em viagem e retornou para a glória de Deus. Nós estamos contentes por rever os nossos irmãos e desejamos uma semana na presença do Senhor. Caso você tenha que tomar alguma decisão durante a semana que hoje se inicia, não a tome antes de saber qual é a vontade de Deus em relação a essa particularidade, porque os caminhos e pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. É melhor optar pelos caminhos, pelos pensamentos do Senhor, que pelos nossos. Que o Senhor lhe dê discernimento, sabedoria, em toda essa semana que hoje se inicia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua escola, que Deus abençoe cada momento que você há de viver. Vinícius, diga a ela que ela é muito bem-vinda, tá certo? Eu vou memorizar o seu nome bem direitinho depois, vou anotar para não falhar, tá bom? Você é muito bem-vinda, volte outras vezes, isso vai... Amém, isso nos dá muita alegria. Bia, você tem uma visitante do lado, é ou não? Que chegou um pouquinho depois, me ajuda aí, Bia. Já veio, né? É porque tem muita gente alta aí na frente. Agora eu estou vendo. Ah, sim. Como é o nome dela, Bia? Alícia, né? Deus abençoe. Obrigado por ter voltado à casa de Deus. Volte outras vezes. Será muito bem-vinda sempre. Recebamos a bênção apostólica, meus irmãos. Em seguida, com oração silenciosa, estaremos despedidos. E vamos ter uma semana de comunhão com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, com oração silenciosa estamos pedidos.